Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta, autora de 10 livros que eu considero a verdadeira trilha para o autoconhecimento. Se não a verdadeira, uma das boas trilhas para o autoconhecimento. E hoje eu fiz uma postagem no Face, justamente para falar desse meu livro, Relacionamentos Positivos, Vença a Dependência Emocional e Crie Relações Saudáveis. Eu até já falei um pouquinho no vídeo anterior, mas eu fiz a seguinte pergunta: com ele ou sem ele? Ruim com ele ou ela? Pior sem ele ou ela? O que você prefere? Onde você está nos seus relacionamentos? Principalmente os relacionamentos afetivos. E aqui vem uma necessidade importante, eu gostaria que você refletisse um pouco nessa pergunta, né? Ruim com ele ou ela, pior sem ele ou ela. E, gente, vamos lá, por que a gente fica num relacionamento ruim? Porque, por incrível que pareça, nós precisamos ficar, porque nós acreditamos que nós dependemos dessa pessoa, às vezes horrível, que está com a gente. E aí tem vários motivos, tá? Tem as tradições sociais. Antigamente aquela história, mas você tem 20 anos e nem tá noiva? A pessoa já tava lá com 23, pô, mas não casou ainda? E se casasse, aí vinha a pergunta, quando vem o primeiro filho? E se vinha o primeiro filho, depois daí um ano o pessoal perguntava, e quando virá o segundo filho? Sabe um negócio meio assim, besta pra caramba? Que eu chamo isso de tradição familiar, cultural. Esse tema também está bem colocado no livro O Desafio de Ser Você Mesmo, que eu quero comentar mais oportunamente. Então nós temos as tradições sociais, as tradições culturais, as tradições familiares, as imposições, né? Por uma questão de segurança, assim, dos pais. Eles querem que o filho ou a filha se case ou se junte com alguém super legal para que eles se sintam seguros. E aí vem toda uma pressão. E se a gente não tiver uma centralidade legal, um autoconhecimento bom, uma maturidade emocional, um equilíbrio emocional bom, nós nos deixamos levar. Vou contar um casinho aqui, dentre outros tantos casos, né, ao longo desses anos como psicoterapeuta. Uma cliente, ela estava no 8º ou 9º relacionamento na época, um pior que o outro, sabe? Vai passando o tempo e ela vai de um relacionamento ruim, ela passava para o outro, e só decepção, e aquela choradeira, e aquela depressão, sabe, porque nada dá certo, o que eu tenho de errado? Aliás, essa coisa, gente, de quando um relacionamento não dá certo, quando alguém, entre aspas, te rejeita, você começa a perguntar o que há de errado comigo, meu Deus, hein? A sua autoestima está no pé, certo? Então, ela se perguntava, ai, mas o que há de errado comigo? Devem ter feito uma macumba para mim nunca encontrar um relacionamento. E por aí vai, né? Gostado que ela falava em macumba, mas era católica roxa, né? E aí vinha todas as divagações. E a gente foi trabalhando o autorrespeito, a autoestima. Ela tinha uma educação muito rígida, o pai era militar, a mãe totalmente passiva. Dentro de um relacionamento, sabe, obediente. Tinha, sabe, com papéis definidos, o homem, a mulher. Ela cresceu nessa salada toda e absorveu muito da passividade da mãe, sabe, colocando na mão do homem um poder, sabe, tipo colocar o homem num pedestal, como se ela primeiro tinha que ter um homem, né, casada, para depois pensar numa família, e a esse homem ela deveria total obediência. E aí os relacionamentos se sucederam muito por conta da passividade dela e da extrema autoanulação. Aqui vai uma observação legal, gente. Todas as vezes que você vive para o outro, que você quer agradar o outro, tá? Você se anula. Ponto. Você não se coloca no nível. Você não se coloca como prioridade na sua vida e você vai se anular e o outro vai abusar, tá? Porque se você não coloca limite, se você não respeita, você acha que o outro vai respeitar? Certo?
Existem personalidades bem difíceis, como o narcisista, que esse não respeita mesmo. Então, o relacionamento com o narcisista caia fora, porque ele não vai mudar. Não mesmo. Ele manipula, e ele vai manipulando, cortando pelas beiradas, sabe? E envolvendo cada vez mais a pessoa numa culpa, numa crítica, numa sensação de porcaria, onde ele domine completamente. Então, caia fora, porque ele não muda mesmo. Voltando a essa cliente, quando ela aprendeu a criar um pouco mais de respeito por ela Ela disse para mim: homem na minha vida, nunca mais. E eu falei para ela: ó, não seja radical, né? Um relacionamento bom, sem neurose, é interessante. E aí ela seguiu, sabe, muito mais solta, muito mais autoconfiante. Aí ela conheceu numa balada um sujeito que ficou no pé dela por 1 mês e meio, querendo o telefone, querendo conversar com ela, e ela dando aqueles perdidos, né, no sujeito. Até que ela disse: o que você acha? Eu falei: o que você acha? Eu acho ele muito legal, ele é bonito, ele tem um papo interessante, pelo pouco que a gente conversou. Que tal conhecer essa pessoa? Veja, nós só conhecemos uma pessoa conversando com ela, saindo com ela, eventualmente ficando com ela. Senão você não conhece, você só vai ficar no seu achismo, nas fantasias. Então vamos conhecer. Ela se propôs a conhecer o sujeito, fizeram alguns encontros, sabe, nada muito íntimo, muita conversa, muita filosofia, falando sobre vida mesmo, valores morais, até que ela disse: nossa, eu gostei do cara. E ela casou com esse cara, e o relacionamento durou muito tempo. Essa é uma cliente bem antiga, tá? Ela ficou casada 20 e poucos anos, ok? E ela ficou viúva recentemente. Eu acho legal porque virou uma amiga com o tempo, e a gente eventualmente tem informações, né, da vida dela. E ela teve um relacionamento muito bom com essa pessoa. Olha que interessante como é importante esse equilíbrio, né, do autorrespeito, autoconhecimento, autoconsideração. Eu poderia ficar horas aqui contando casos de relacionamentos horríveis, inclusive com narcisistas, com pessoas totalmente egocêntricas. E voltando aqui a esse livro, Relacionamentos Positivos, eu insisto que você leia, caso você queira ter um equilíbrio emocional e uma maturidade emocional maior para cuidar de você mesmo e ter um relacionamento com o outro de modo que nivele-se, não se coloque o outro num pedestal e você tem que ficar lá submisso, quietinho, passivo. Não, tá? Então, nesse livro, eu falo muito dos relacionamentos em termos de personalidades neuróticas, relacionamentos neuróticos que nós aprendemos a ter pela tradição familiar, pela nossa educação, tá? E é interessante como nós levamos essas neuroses para os relacionamentos. E se a gente não cuida disso, os filhos, a nova geração, vai passar pela mesma neurose e vai se perpetuar. E o que eu acho mais dramático é, às vezes, o tempo que a pessoa leva, mas é claro, eu não estou criticando, porque eu sei que cada um tem um tempo, uma prontidão de aprendizagem, e às vezes até de teimosia, que é um pouco, vamos colocar assim, sabe, uma personalidade idealista demais? Ela acredita que se o outro gostar mesmo dela, ele vai mudar, ela vai colocar o cara na linha. Tem muito disso, tá? Quer dizer, ao mesmo tempo que a pessoa é passiva, ela é tradicional, tem uma educação patriarcal, ela também acha que ela tem alguns poderes de mudar a outra pessoa, e ela vai ficando no relacionamento. Ela vai ficando ali, sabe, vivendo de uma maneira horrível, sem olhar para ela mesma, e o tempo vai passando, sabe? E de repente essa pessoa acaba vivendo mais para os filhos, porque ela é infeliz, mas não tem coragem de fazer nada de diferente, e ainda está esperando que o companheiro mude, né? E de repente os filhos crescem, os filhos saem de casa, os filhos vão morar fora do país, e aí ela entra num processo de ninho vazio. É o que a gente chama de depressão pelo ninho vazio.
Porque a pessoa o tempo todo ficou lá fora olhando para os outros, achando que ela tinha o poder de mudar essas pessoas, tá? Para fazer o que ela quer, o que ela queria, o que ela gostaria. Na realidade nunca deu certo. Quando no meio do caminho uma pessoa dessa começa a ficar triste demais, infeliz demais, e ela procura um trabalho de psicoterapia, eu acho fantástico, eu aplaudo, eu dou os parabéns, porque essa pessoa está querendo viver. Ela está valorizando a encarnação dela aqui e querendo fazer alguma coisa de bom para ela. Mas é muito triste quando o tempo passa e a pessoa se conforma e ela fica ali nesse relacionamento que eu exemplifiquei agora, em outros, que é o caso da pior personalidade de todas, que é a narcisista, tá? E é interessantíssimo que às vezes, tá, a pessoa até consegue sair do relacionamento, se divorcia e ela acaba entrando num outro relacionamento também narcisista. Então o que acontece aí? Ela não se trabalhou, ela não trabalhou o valor dela, ela não trabalhou o quesito aqui, vença a dependência emocional e crie relações saudáveis. Então, gente, em que momento nós vamos ter um relacionamento afetivo legal? Principalmente conosco e aí com o outro, tá? Porque quando eu me dou bem comigo, eu vou me dar bem com o outro. Eu sempre vou saber como eu me posicionar de um modo autorrespeitoso, de um modo assertivo, sem me anular, Deu para entender isso? Essa é a parte mais legal. Então, qual é a meta? Amadurecimento emocional, equilíbrio emocional, autorresponsabilidade. Então aí vem a perguntinha: pior com ele? Com ele ruim? Pior sem ele? Quer dizer, o que dá para fazer? Dá para olhar para você, dá para cuidar de você. Então esse auto-amor, esse auto-cuidado, essa autoconsideração, autovalorização também, que normalmente são os vazios emocionais que essa pessoa carrega e que ela espera, né, que venha de fora, que alguém preencha isso tudo para ela. Quando serão equilibrados esses vazios? Quando ela se adotar, por incrível que pareça, gente, se adotar, assumir responsabilidade por si mesmo, assumir responsabilidade pelo eu emocional infantil que parou lá no tempo, na infância, com todos aqueles vazios emocionais. Eu falo muito isso nos meus livros, principalmente no Em Busca da Cura Emocional. E, gente, os nossos vazios devem ser preenchidos por nós mesmos. Como? Quando a gente toma consciência da origem, tá? Do que a gente acreditou, das crenças que nós absorvemos, dos decretos de sobrevivência que nós criamos, que esse negócio da passividade, do ter que ser legal, do achar que tem poder para mudar o mundo e não tem, ok? Quando a gente entende todos esses decretos e defesas emocionais, aí sim nós crescemos para poder nos suprir. Como? Através das atitudes. Autorrespeito, autoconsideração, priorização, responsabilidade pessoal. E aqui eu sempre repito um negócio que eu gosto pra caramba de dizer: a natureza é sábia. Alguém dorme para você? Alguém come para você? Alguém toma remédio para você? Olha que legal a responsabilidade pessoal. Então, no nível emocional, você acha que o outro vai fazer você feliz? Eu até gosto muito do Gasparetto, uma frase do Gasparetto. Eu conheci o Gasparetto em 85. Tivemos programas na Rádio Mundial, eu patrocinava o programa dele e tal. Muitos encontros ali ao longo do tempo. Eu gostava muito de uma frase que o Gasparetto falava, né? Quando é que você vai tomar vergonha de perceber que você é a única pessoa responsável por você mesma? Né? E é verdade isso, a natureza sempre ganha. Então, essa coisa de entender como a natureza é sábia, como nós precisamos assumir a nossa responsabilidade por nós, sem ficar delegando essa história para o outro, tá? Aí sim, quando nós assumirmos essa responsabilidade total, percebermos essa força da nossa natureza atualizadora, como o Gasparetto denominava, aí sim nós vamos
nos suprir. Então entenda, gente, mudança ela acontece quando? Quando eu entendo a origem da minha história, as crenças que eu absorvi, os decretos de sobrevivência que eu criei, tá? Para eu saber os meus vazios emocionais. Quando eu entendo tudo isso, eu me percebo por quê, para quê que eu ajo de certas formas, qual é a intenção subliminar ali do meu subconsciente, das minhas necessidades emocionais, aí eu vou mudar. Como? Mudando as atitudes. Para quem? Comigo. E aí eu vou lidar com o mundo, respeitando-me, respeitando os meus limites, sendo assertivo, me priorizando, me colocando como o centro da minha vida. Porque, gente, isso é verdade, você é o centro da sua vida. E isso não é egoísmo, tá? Não é maldade, não, você assumir essa responsabilidade. Pelo contrário, é a única verdade que nós temos. Cada um é responsável por si mesmo. Sugiro a leitura desse livro, Relacionamentos Positivos, Vença a Dependência Emocional, Crie Relações Saudáveis. Reflita muito nessa proposta que eu fiz. Ruim com ele ou ela, pior sem ele ou ela. Qual o meu papel dentro da minha vida? Para pensar. Você vai delegar sua felicidade na mão do outro até quando? Isso me ocorre mais uma lembrança do tio Gaspar, né, que dizia a coisa do troca-troca. Alguém me faz feliz e aí eu vou fazer esse alguém feliz. Puta neura, né? Gente, para. Esse é o jogo do troca-troca, né? Que tem nos relacionamentos, tá? Eu juro que eu vou te fazer feliz e você vai ter que me fazer feliz. Nada mais neurótico. Então, gente, vamos parar para pensar? E eu espero que você reflita assim, porque esse é o caminho da responsabilidade, do crescimento emocional, da maturidade, do equilíbrio, ok? Então eu fico à disposição, dê aí o seu like, compartilhe, eu acho que esse é um assunto que todo mundo precisa refletir, tá? Faça seu comentário, se você quiser, pode sugerir temas, entre em contato conosco. E se você quiser adquirir o livro, pode ser aqui comigo, pode ser com o Mário Suriani da Sinal Verde Livros. O e-mail é vendas@sinalverdelivros.com.br e o meu e-mail lourdespossato@uol.com.br. Gente, eu sou achável, tá? Grande beijo para vocês, fiquem em paz e até o próximo vídeo.